vocês aqui no nosso bloco de humanas. Nossa primeira matéria é português. E hoje nós vamos aprender sobre as classes de palavras. Todas as palavras da língua portuguesa, elas estão incluídas dentro de uma das 10 classes gramaticais. E essas classes, elas vão depender das características, tá? A parte da gramática que a gente vai estudar as classes de palavras é a morfologia. Morfo quer dizer forma e logia quer dizer estudo, tá? Ou seja, é o estudo da forma. Na morfologia, a gente não vai estudar as relações entre as palavras, o contexto que a gente está colocando aquelas palavras ou outros fatores, tá? A gente só está estudando a forma, a gente está estudando a gramática, tá? Nos estudos morfológicos, as palavras elas estão agrupadas em 10 classes, que a gente chama de classes de palavras. Quem são essas classes? Os substantivos, que a gente vai aprender na aula de hoje, os adjetivos, os artigos, os pronomes, os verbos, os advérbios, os numerais, as preposições, as conjunções e as interjeições, tá? São as nossas 10 classes gramaticais que nós vamos estudar, beleza? Como eu falei, nossa primeira classe aqui a ser estudada vai ser o substantivo. O que é substantivo? É a classe que dá nome aos seres, tá? Mas a gente não vai nomear somente os seres, a gente vai nomear também nossos sentimentos, nosso estado de espírito, as sensações que a gente tem, conceitos filosóficos e também políticos, tá? Por exemplo, nome de coisas, pessoas, animais, lugares e vegetais. São substantivos. Ó, uma coisa, um livro, é um substantivo. Um animal, um cachorro, é um substantivo. Uma planta, orquídea, é um substantivo. O nome de pessoa, Mônica, Ainan, Joaquim, Lauri, são nomes de pessoas. Nomes de cidades também são substantivos. Joinville, Itajaí, Blumenau, são substantivos também, tá? Assim como nomes de países e cidades. Santa Catarina, Brasil, Estados Unidos, China, tudo é substantivo, tá? A gente tem também nomes de ações, estados ou qualidades que a gente toma como ser. Por exemplo, trabalho é um substantivo, corrida é um substantivo, tristeza é um substantivo, alegria também, beleza, altura, tamanho, forma, tudo é substantivo, beleza? E esses substantivos, eles podem ser classificados, tá? E eles têm várias classificações e a gente vai estudar cada uma delas agora. Ó, os substantivos, eles podem ser primitivos ou derivados. Primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras e derivados são aqueles que originam outras palavras. Como assim? Vamos lá. Vidro. Vidro é um substantivo primitivo, tá? Porque ele vai dar origem a outras palavras, como vidraça, vidraçaria, que são substantivos o quê? Derivados de vidro. Por exemplo, caminhão também é primitivo, já caminhoneiro é derivado de caminhão. Flor é primitivo, já florista é derivado de flor, tá bom? Uma dica aqui que eu dou para vocês que estão vendo agora esse vídeo. Já que a gente não tem apostila física por enquanto, vocês podem ou imprimir a que eu mandei no grupo, ou vocês escrevam no caderno essas definições, tá? É importante para a gente lembrar, para a gente estudar, para a prova também, tá? Então, ó, dá um pause no vídeo, escreve a classificação do substantivo, ou então volta um pouquinho, escreve o que é substantivo, coloca aqui alguns exemplos e cada classificação você coloca lá o que significa, tá? Só que não precisa escrever tudo, né? A gente faz um resuminho para não gastar a mão, porque a gente tem mais 3 aulas. Mas não se preocupa, tá? Vai dar tudo certo, tá fácil, ó. Outra classificação aí de substantivo, simples e composto. Substantivo simples é aquele que é formado por uma palavra ou um radical. Por exemplo, livro, cabelo, moleque, vento, é formado por um radical. A gente costuma dizer uma palavrinha só, tá? Já os compostos são formados por mais de uma palavra ou radical. Ó,
Basicamente, sempre que a gente vê um hífen, a gente sabe que é substantivo composto, tá? Ó, pé de moleque, cata vento, Maria vai com as outras, tudo isso é substantivo composto, tá? Então, vamos lembrar, ó, já viu 4 classificações, né? Primitivo vai dar origem à palavra e derivado é aquelas palavras que são originadas, né? Tipo flor e florista. Flor é primitivo, florista é derivado. Simples e composto. Simples é uma palavra só e composto mais de uma palavra. A gente sempre lembra quando vê um hífen, tá? Mas também tem sem hífen. Por exemplo, gira, sol. Mas a gente sabe que é 2 palavras, né? E também podem ser comuns e próprios. Ó, comum é quando a gente está falando de qualquer cidade ou qualquer espécie sem particularizar. Por exemplo, como essa cidade é bonita. Ó, cidade, eu posso estar falando de qualquer cidade. Já substantivo próprio é aquele que a gente está nomeando ser em particular, dentro de um grupo. E sempre a gente vai escrever com letra maiúscula. Ó, fomos conhecer Salvador nas férias. Então, a gente está falando de uma cidade específica, que é Salvador. Então, ela é um substantivo próprio. Se eu falo, ó, esta menina é linda, é comum, porque pode ser qualquer menina. Mas se eu falo, a Inã é linda, então eu estou me referindo a quem? A Inã, então é um substantivo próprio. Então, eu sempre vou escrever com letra maiúscula. Ó, nome, sobrenome, nomes de cidades, nomes de estados e países, a gente sempre escreve com letra maiúscula. E são substantivos próprios. Tranquilo? Simples. A gente já viu, então, agora, 3 classificações. Primitivo e derivado, simples e composto, comuns e próprios. Então, vamos lembrar, substantivo próprio são aqueles que a gente vai sempre especificar de quem a gente está falando e a gente coloca em letra maiúscula. Nome de gente, nome de cidade, sobrenome, nome de estado, nome de país, tudo com letra maiúscula, beleza? Outra classificação aí. Concreto e abstrato. Concreto vai ser aqueles substantivos que a gente está renomeando, tá nomeando seres reais ou imaginários, tá? E que não dependem de outra coisa para existir. Ó, lápis, caneta, país, bruxa, personagem, folclore, Monteiro Lobato, Recife, Itajaí, Ainã. Tudo é substantivo concreto, tá? Que existe, não depende de outra pessoa, de outra coisa para existir. Já aqueles abstratos, substantivos abstratos, são aqueles que vão nomear ações, qualidades, estados ou sentimentos, tá? Precisa da existência de outros seres. Ó, salto, combate, pulo, beleza, clareza, honradez. A gente tem que colocar eles em um contexto, tá bom? Vamos lá. Coletivo. O que é coletivo? São substantivos que, mesmo estando no singular, tá? Lembra? Singular e plural, tá? Sempre que vai estar no singular, mas só que tá dando a ideia de vários seres ali da mesma espécie, tá? Por exemplo, ó, quando o substantivo, a gente vai especificar um conjunto de coisas que a gente não precisa enunciar de quem a gente está falando. Ó, a multidão andava pelas ruas em protesto. A gente não precisa falar a multidão de pessoas, porque quando a gente fala de multidão, é o coletivo de pessoas, tá? Então, a gente não precisa dizer multidão de pessoas, porque multidão já se refere a pessoas, tá bom? O elenco dessa novela está fantástico. A gente não precisa dizer o elenco de atores, porque elenco já está se referindo a atores, tá bom? Mas quando a gente está falando de um coletivo que se refere a mais de um conjunto de coisas, a gente tem que especificar. Ó, eu pergunto para a pessoa, você precisa de ajuda para carregar esse cacho de bananas? Eu posso especificar que é um cacho de bananas, porque pode ser um cacho de uvas, por exemplo, tá? Mas como eu estou falando de banana, eu posso especificar banana. Se eu falar só cacho, a pessoa vai ficar procurando cacho de quê? Cacho de cabelo? Cacho de uva? Não, é de banana, porque eu posso especificar nesse caso.
Por exemplo, uma manada de búfalos corria pela savana. Também posso especificar búfalos, porque eu poderia estar falando de elefantes. Mas não, eu estou falando de búfalos, tá? E álbum de fotografias também. Posso especificar, porque eu posso estar falando também de, sei lá, álbum de figurinhas, tá? Álbum de adesivos, mas não, estou falando de um álbum de fotografias, beleza? E por fim, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? De coletivos. Ó, assembleia é um grupo de pessoas reunidas. Alcateia é de lobos. Fauna é de animais. Flora é de vegetais. Manada pode ser de búfalo, de boi, de elefante. E matilha é de cães, tá? Molho a gente pode falar de chaves ou verduras. Então, vamos ver um exemplo. Ó. Molho, a gente pode especificar. Me dá aí esse molho. Aí a pessoa vai ver que é molho de quê? Molho de tomate? Molho de chaves? Molho shoyu? Então, eu tenho que especificar do que eu estou falando. Mas se eu digo, ó, me dê aí esse ramalhete. Eu não preciso dizer, ganhei um ramalhete de flores, tá? Porque se eu falo ramalhete, eu já sei que é de flores, tá? Ok? E por fim mesmo, enfim, um substantivo, ele pode receber várias classificações ao mesmo tempo. Ó, a gente estudou várias classificações, ó. Primitivo e derivado, simples e composto. É um substantivo primitivo, tá? Porque a gente vai derivar várias outras palavras de livro. Livreiro, livraria. E ele é simples, tá? Porque é uma palavra só. Ele é comum, porque a gente pode se referir, né, a várias coisas. E ele é concreto, porque a gente sabe exatamente que a gente está falando de um livro, tá? Já Brasil é um substantivo também primitivo, tá? Brasil, a gente tem brasileiro, brasileira, tá? Ele também é simples, uma palavra só. Ele é próprio, porque ó, a gente está falando especificamente de Brasil, é um país. Então, ele é escrito com letra maiúscula, ele é próprio. E ele também é concreto, tá? Porque a gente sabe especificamente aí do que a gente tá falando, que é do Brasil, beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de enviar as atividades para comprovar que vocês assistiram, tá bom? Qualquer dúvida, podem falar comigo no privado. Até a próxima aula.